Olá, boa noite. Estou colando aqui nos comentários o tema da nossa live, que vai ser tarefas de casa, como determinar sem brigar nem obrigar. Então, eu vou aqui mandar para algumas pessoas essa live. E recomendo também que vocês mandem. Deixa eu ver aqui. Mandei para várias aqui. Então, é o seguinte, pessoal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. O tema do episódio de hoje é tarefas de casa, como determinar sem brigar nem obrigar. Tem uns segredinhos aí. Eu vou mostrar exemplos práticos para você como essa situação pode ser um acelerador na educação do seu filho e não um obstáculo, né? Como muitas vezes os pais e as mães pensam que pode ser um obstáculo. Nas semanas anteriores eu fiz lives e nas próximas semanas estarei fazendo lives também diariamente, com temas que são aceleradores ou sabotadores, facilitadores ou obstáculos, atalhos ou travas, que pais e mães comuns normalmente encontram nessa jornada rumo a uma educação positiva e com seus filhos, ou seja, uma educação positiva, uma conexão maior com seus filhos. E para você mãe, você pai, que deseja saber, e mais um pouquinho, deseja saber um pouquinho sobre educação positiva, sobre conexão com os filhos, eu digo que você está no lugar certo. Então eu digo que aqui eu vou te dar umas dicas de como você pode criar e educar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis e manter a paz e a harmonia em casa. Essa é a ideia. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. E se eu conseguir, você também consegue. Então, eu sou uma pessoa comum, uma mãe comum, que passou por vários problemas na vida, como todas as pessoas comuns passam, trabalhando demais, chegando em casa tarde, cuidando das crianças, tudo isso, e com 3 filhos pequenos em casa, e consegui. Então eu tenho certeza que você também pode conseguir. Então agora a minha missão de vida é essa, assim, é passar para você mãe, para você pai, esses atalhos, esses facilitadores que eu descobri, e coisas também que eu fiz não deram certo, eu vou passar aqui para vocês. E a questão do tema de hoje, da live de hoje, é sobre essa situação dos filhos ajudarem em casa, foi uma coisa muito pontual na minha vida. Assim, porque eu sempre pedi para eles fazerem uma coisa aqui, fazerem uma coisa ali, inconscientemente, assim, eu não tinha essa consciência. Ai, vamos todos ajudar em casa. Era uma coisa natural. Só que agora, estudando um pouco sobre comportamento infantil, sobre disciplina, sobre tudo isso, eu percebo que a gente pode sim ter isso como meta na educação dos filhos de uma maneira bem consciente, de uma maneira bem explícita com eles, né? Quando eles são pequenininhos, eu recomendo que a gente faça desde que eles são pequenininhos, por exemplo, guardar os brinquedinhos, manter as coisinhas arrumadinhas, tudo na proporção de cada idade, né?
Ó, meu genro entrou. Tudo bom, Eduardo? E o que que acontece? Quando vai crescendo, se a gente não colocou esses hábitos, nunca é tarde para colocar esses hábitos. Então, assim, por exemplo, já tem 10 anos, eu nunca pedi para lavar uma louça, eu nunca pedi para arrumar uma cama, nunca pedi nada, nunca é tarde. Então, assim, o que que aconteceu comigo, com os meus filhos? Agora já são adultos meus filhos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno tem 21 e a Laura tem 19. Hoje eles são pessoas especiais. São pessoas normais, com problemas de pessoas normais. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mas a gente conseguiu construir uma relação de cumplicidade, uma relação de harmonia. Porque a gente, desde o início, a gente conversou muito. Eu conversava muito com eles, eu era adulta, né, da história ali, eram 3 pequenininhos dentro de casa, então eu sempre conversei, sempre expressei muito o meu desejo de ter uma relação positiva com eles, o meu desejo de ter alegria e ter harmonia dentro de casa, e eu fazia isso. Né? Então, eu acho que quando o pai e a mãe têm essa vontade, essa intuição, essa intenção, isso acontece porque o universo meio que ajuda, sabe? E eu não acredito num autoritarismo. Eu acredito numa educação positiva, numa educação... eu acredito numa educação clara e objetiva. Clareza de ideias eu sempre tive com os meus 3 filhos e isso nos ajudou muito, porque assim como eu tinha clareza com eles, eles também se expressavam comigo. Então a gente vai ensinando os filhos a se expressar, a gente vai ensinando os filhos a reivindicar quando não gostam de alguma coisa. Então a gente vai preparando os filhos para o mundo. Em casa, pedindo para eles lavar uma louça, a gente já vai estar preparando o filho para o mundo, pedindo para ele, filho, arruma tua cama antes de ir para a escola. Meu Deus, que pavor, que horror, que absurdo, mãe. Não, não é assim. Eu tenho amigas que nunca imaginariam um filho arrumando a sua própria cama antes de sair para a escola ou para o trabalho, porque essa amiga fazia tudo, sempre fez tudo e sempre se sentiu sobrecarregada, sempre se sentiu... cansada e esgotada com todas essas coisas de dentro de casa. Então, olha a Bruninha entrando, Carlos entrando. Então, o que eu separei aqui para falar para vocês em relação a isso, as tarefas de casa? Eu falei, né, que nós conseguimos construir uma relação, eu e os meus 3 filhos, e eu consegui dar limites para eles, limites e disciplina, sem perder a doçura, digamos assim. Eu consegui dar uma educação com limite, com disciplina, sem deixar de dar afeto, sem deixar de dar carinho. Então, isso foi uma coisa que sempre esteve presente, a gentileza, na hora de pedir um favor, na hora de comunicar uma regra dentro de casa, sempre com gentileza, com educação. Então, assim, no momento que a gente vai pedir para eles arrumarem a casa também, arrumarem o quarto deles também, guardarem os brinquedinhos, lavarem uma louça, secarem uma louça, guardarem uma louça, qualquer coisa nesse sentido, a gente pedindo com educação, com gentileza e com firmeza, né? De uma maneira assim, mostrando a hierarquia, a tendência é que esse filho perceba que o assunto é sério, mas que não precisa ser sério e chato. Nossa, que saco, a minha mãe fica pedindo para eu guardar minha mochila, arrumar minha cama. Pode ser que ele faça assim, pode ser que ele falhe assim, só que aí cabe ao pai e à mãe parar para conversar e explicar o porquê de cada coisa, sabe? Aí é que vem toda a questão da clareza de ideias, aí é que vem toda a situação de que é importante a conversa e não um regime autoritário de um pai para um filho. Porque o autoritarismo, ele empurra boca abaixo alguma coisa que a pessoa tem que fazer, a pessoa faz por devoção, por medo, por sei lá o quê. Agora, quando um pai tem autoridade sobre o filho, quando o pai é líder de um filho, esse filho faz por admiração, ele faz por convencimento, porque ele concorda com aquilo. No início,
Entrou uma ligação aqui, mas agora acho que deu, né? A minha filha acabou de ligar. Então, assim, o filho pode não concordar no início, mas o que acontece? Se você for convincente, se você for claro na explicação e explicar o porquê de cada coisa, esse filho vai começar a perceber que o que a mãe e o pai falam tem lógica. Quando é pequenininho, o filho não tem esse poder de discernimento, certo? É uma criancinha, é um nenê. Só que tu fala de uma maneira alegre. Filho, agora antes de nanar, vamos guardar os brinquedinhos, a mãe vai te ajudar. Então, assim, cada idade a gente se expressa de uma maneira diferente. Então, tem 3, 2, 4, 5 anos, é uma maneira diferente. Porém, a mensagem e a intenção por trás é a mesma. Participação, responsabilidade, cuidado com as suas coisinhas, todas essas questões vão formar o caráter desse filho, certo? Então, assim, quando um filho percebe que esse pai, olha, Joelma, percebe que esse Valtinho, Thaís, minha filha, tu me ligou. Quando esse filho percebe que esse pai, ele tem razão nas coisas que ele fala, que as coisas que ele fala são coisas que vão trazer uma lógica para o futuro dele, esse filho vai se sentir educado, esse filho vai se sentir acolhido, esse filho vai perceber que esse pai quer o melhor para ele. Então, mesmo se esse filho for pequenininho, porque assim, às vezes a gente pensa, tem 3 aninhos, tem 4 aninhos, nem vou conversar com ele sobre isso, porque ele nem vai entender o que eu tô falando. Eu tenho certeza, se a Thaís ainda tá aqui, né, minha filha, quantas coisas eu pedi para vocês fazerem que vocês não lembram, né? Quantas coisas... um dia que eu pedi para vocês irem na cozinha fazer almoço comigo, que eu disse, olha, mãe, queria muito que vocês ficassem comigo. Eu tenho certeza que nenhum de vocês lembra. E eu cito isso nos meus vídeos. Quando eu comecei a ensinar eles a cozinhar, quando eu comecei a pedir para eles participarem comigo na cozinha, foi um momento que eu estava me sentindo sozinha fazendo almoço num domingo. E eu pensei, ser mãe não é isso. Ser mãe não pode ser isso, pelo amor de Deus. Sabe, às vezes eu me sinto uma empregada dos meus filhos. E não por isso, mas é pela questão de participação, sabe? Eles ficavam lá dentro brincando, no quarto, na sala, sei lá, e eu na cozinha, eu chamava quando o almoço estava pronto. Aí eu comecei a trazer eles, filhos, olha só, a mãe queria que vocês ficassem lá junto com a mãe, porque a mãe se sente sozinha, a mãe queria conversar, a mãe queria brincar. Eu tenho certeza que os meus filhos não lembram desse dia, sabe? Porque eles eram muito pequenininhos. Então, só que o que acontece? Na hora, eles entenderam a minha intenção, o que eu estava sentindo no coração. E eles foram lá comigo na cozinha, sabe? Então, assim, quando a gente explica a intenção, quando a gente explica todo o sentimento por trás daquilo, a criança pode ser um nenê recém-nascido. A criança vai absorver aquela energia. A criança vai identificar que tem amor naquilo. Thaís, depois de uns anos que todo mundo tava grande, era muita gente na cozinha. É verdade, né, filha? E todo mundo querendo fazer e dar palpite, né? Então, assim, em relação às tarefas de casa, não é fácil, gente. Eu não tô aqui para dizer que tudo é um mar de rosas. É bem difícil, sabe? Porque a gente se sente inconveniente, a gente se sente exigindo demais, a gente se sente atrapalhando. Mas o que acontece? Se a gente não parar para pensar e organizar as ideias, pelo amor de Deus, a casa é de todo mundo. Todo mundo vai participar. Meu filho de 3 aninhos e a minha filha de 14, meu filho de 5 e a minha filha de 10, e por aí vai. Então, assim, por que eu não vou integrar esses filhos na organização da casa, na execução das tarefas da casa, sabe? Aí a gente vai construindo uma relação de cumplicidade, de empatia.
Porque assim, quando um filho percebe que a mãe tá fazendo o almoço, quando o filho percebe que a mãe tá lavando o chão, tá varrendo o chão, tá aspirando, tá, enfim, lavando roupa, e esse filho também tem uma parte integrante naquele contexto, isso é muito legal, gente. Isso faz parte. Depois esse filho vai usar isso como exemplo para trabalhar em conjunto, trabalhar com outras pessoas, entender o processo, como é que funciona. Porque assim, só chegar e o almoço tá pronto, só chegar e a casa tá arrumada, só chegar e a roupa dele tá limpa. Por que essa mãe e esse pai não coloca a roupa na cama e pede pro filho guardar no roupeiro? Sabe? São pequenas coisinhas assim que é importante. E outra, de vez em quando o armário tá desarrumado. Vamos combinar de todo mundo arrumar os armários, vamos combinar de todo mundo arrumar os roupeiros. São coisas assim que fazem com que o filho perceba que existe também obrigações, deveres, e existe também o momento da recompensa, de fazer uma atividade legal que eles gostem, de ver um filme comendo pipoca, de passear, de ir pra praia, de sair de férias, entende? De conversar, de dar risada, de falar piada, Agora, por exemplo, depois que, né, internet, celular, a gente muitas vezes sentava no sofá para ver meme no celular e ver piada. E um apresentava para o outro uma piada, um vídeo engraçado que o outro tinha conhecido. Então tem que ter também esses momentos, né, gente? Porque a vida de pai, mãe e filho não é só trabalhar, limpar a casa, lavar louça, secar louça e arrumar a cama. Não, tem que ter um bom senso e saber dosar isso, certo? Então, assim, eu sempre mostrei a hierarquia lá em casa. Tipo, eu não pedia nem implorava para os meus filhos me ajudarem. Eu colocava algumas regras de algumas coisas que tinham que ser feitas, sabe? Então, assim, mesmo mostrando quem mandava lá em casa e tal, eles faziam e acatavam, e mesmo assim eu não deixava de ser carinhosa e nem alegre com eles. E cada um tem a sua personalidade diferente. Por exemplo, a Thaís era mais bagunceira, né, filha? Se tu tá aí ainda. A Thaís era mais bagunceira. Então, assim, e isso não deixava ela, tipo, com privilégios diante da Thaís, da Laura e do Bruno. Porque, assim, o Bruno também a Laura era mais organizada, sabe? Então, assim, cada um tem a sua característica, cada um tem a sua habilidade natural, sabe? Então, por exemplo, na hora que um pai vai pedir para um filho arrumar a cama, ele precisa mostrar para o filho como é que se arruma uma cama, né? Não adianta dizer, vai lá e arruma a tua cama. Esse filho nunca viu a mãe arrumar a cama dela, esse filho nunca foi ensinado a arrumar a cama, né? Esse filho nunca foi ensinado a sacudir um lençol, a trocar um lençol, enfim. E esses dias um pai me pediu ajuda, o que ele poderia fazer que a filha lava a louça mal lavada, faz as coisas mal feitas dentro de casa. E eu conversei com ele o seguinte: em primeiro lugar, tu precisa ensinar essa filha a fazer certinho. Então, tu põe bastante, por exemplo, eu uso sabão de glicerina aqui, né, para o meio ambiente, que não agride os rios e mares e tal. Mas aí, se você usa detergente, por exemplo, passa bastante detergente para tirar bem a gordura, lava o prato dos dois lados, coisas básicas, gente, porque o óbvio pra gente nem sempre é óbvio pro filho. Então, assim, o óbvio precisa ser explicado. Precisa ser explicado com carinho, com gentileza, com amor. Isso é amor. Ensinar um filho a fazer alguma coisa é demonstrar amor por esse filho. Mesmo que essa coisa seja chata. Ou lavar uma louça, ou arrumar um quarto, ou arrumar as roupas dobradas no roupeiro, ou guardar os brinquedinhos depois de brincar, né? Nossa, eu me lembro a minha casa, quando eles eram pequenos, a sala ficava assim, era brinquedo de 3 crianças, gente. Imagina! Eu ficava louca e eu pedia para eles guardar, imagina, não era fácil. Eles não faziam tudo, lá, vamos fazer, não era assim. Aí eu conversava, eu dizia, olha só, a mãe vai trabalhar no outro dia, vocês têm a escolinha, né?
vai chegar a empregada para cuidar de vocês, ela não tem essa obrigação de ficar guardando os brinquedos de vocês. Claro que às vezes acontecia, né, gente? Então, assim, o que eu quero dizer aqui é que eu não sou que nem um general, entendeu? Eu não era assim em casa, mas eu era bem firme, sabe? Eu sempre fui bem firme, mas eu também sempre soube lidar com as exceções. Por exemplo, alimentação natural, a gente sempre se alimentou bem. Final de semana a gente fazia extravagâncias, a gente comprava refrigerante, a gente comia doce, a gente comia chocolate, sobremesa, sorvete, né, na praia, sei lá o quê. Então, assim, tem tudo isso. O que é importante é a gente ter o bom senso e saber dosar, né? Para que os filhos executem as tarefas numa boa, na real mesmo, é preciso conversar bastante, sabe? A moral da história é essa: conversar bastante, abrir o jogo, passando para os filhos que fazer as coisas com dedicação, com empenho, vai fazer com que ele se torne uma pessoa especial. Isso vai trabalhar já a formação do caráter dessa criança, certo? Se ele já não é mais criança, não faz mal. Abre o jogo e diz: olha, filho, eu sei que tu já tem 13, 15 anos, pai agora pensou em algumas coisas aqui e a gente vai ter umas regras aqui em casa. Então, assim, uma das regras é que tu vai ter que arrumar a tua cama. E ele vai enlouquecer. Ah, pai, não gosto de arrumar. Não, eu também não gosto de fazer um monte de coisa. Só que eu já deveria ter te ensinado isso muito antes. E daqui pra frente vai ser assim. Eu vou te ensinar, eu vou fazer junto contigo alguns dias, a semana inteira, sei lá. Entende? Se é pequenininho, ensina desde pequenininho. Se é grande, ensina e abre o jogo. Olha, a partir de agora vai ser assim. Por que isso? Porque isso é importante para a tua disciplina, isso é importante para eu não ficar sobrecarregado, para a empregada não ficar sobrecarregada. A gente tem que ter alguns cuidados de higiene da gente, não deixar tudo para empregada, enfim, né? E aí, isso tudo vai despertar um senso de participação nesse filho, um senso de colaboração, eu anotei aqui, e um senso de pertencimento nesse filho. Tudo isso vai despertar nele. Ele não vai gostar inicialmente, certo? Ele vai resistir, porque na verdade a gente resiste em coisas novas, né? A gente resiste e tem também a questão da parte do sistema límbico do cérebro da gente. O cérebro da gente é dividido em duas partes. É o neocórtex ou córtex, que é mais na parte frontal, e o sistema límbico, que é mais no meio. E o que acontece? O neocórtex é o sistema que cuida da razão, que desenvolve a razão. Por exemplo, eu tenho que acordar cedo, então eu vou acordar cedo e eu tô usando a minha parte do neocórtex. Só que o sistema límbico, ele cuida da sobrevivência. Ele cuida da reprodução. O sistema límbico, ele não reconhece linguagem. Ele é programado para que a gente não gaste energia. Então, assim, tudo que a gente for fazer que vai tirar a gente da zona de conforto, o sistema límbico não gosta. Daí vem a procrastinação, vem o medo, vem... É toda uma questão de economizar energia, certo? Isso é intuição total. Então, assim, o filho que a mãe e o pai estão pedindo para fazer as tarefas de casa, ele não vai querer fazer. Então, assim, cabe ao pai e cabe à mãe insistir repetidas vezes, sempre explicando o porquê, sempre com carinho, sempre com jeitinho, sempre com educação, gentileza e firmeza. Como um líder faz com um liderado, certo? Então, esse líder, ele tem que ser uma inspiração para esse filho. Então, ele tem que fazer, por exemplo, também. Ele tem que arrumar a cama dele com alegria. Não adianta o pai arrumar, e que saco ter que arrumar minha cama todo dia, que saco ter que lavar a louça, que saco ter que fazer almoço. Se esse pai faz assim,
esse filho também vai repetir esse modelo de atitude, entende? Então, assim, quando o filho ele é estimulado a fazer essas coisas, a gente vai despertar nele uma sensação de que ele vai se sentir importante no contexto familiar, mesmo que seja só pai e filho dentro de casa, mãe e filha, mãe e filho, enfim, ele vai se sentir importante por ajudar, né? Inicialmente ele não vai gostar, ele vai achar um saco, mas você vai colocar algumas regras em casa, como eu falei antes. Ele não sabe que essa disciplina vai ser boa e importante para o futuro dele. Tu até pode comentar e tal, mas no futuro ele vai agradecer. Você não vai pedir, não vai avisar que precisa ser feito, e se cada um dentro de casa executar algumas tarefas, ó, eu tô lendo aqui que eu anotei para não perder o foco. Se cada um tiver tarefas dentro de casa e executar o que cada um combinou de executar mediante essas regras que foram combinadas ou impostas por você mãe, você pai, não fica pesado para ninguém. Sabe? Cada um fazendo a sua parte. Claro que nas devidas proporções de idade, né, gente? Vai desenvolver no filho também o senso de responsabilidade. Isso é importantíssimo. Isso tudo são gatilhos que a gente aciona quanto antes melhor no filho, né? Por exemplo, o pai e a mãe têm a obrigação de prover o sustento desse filho, certo? Roupas, alimentação, escola, moradia, afeto, carinho, cuidado, né? Proteção, um ambiente com amor. E o filho, veja bem, o filho tem a obrigação de respeitar esse pai e essa mãe, certo? De ser gentil com o pai e com a mãe. O filho tem a obrigação de estudar, né? Com as tarefas, os trabalhos, as provas na escola. O filho tem a obrigação de participar em família. Não é aquele filho que fica socado no quarto enquanto a família faz refeições junto, enquanto a família conversa, enquanto a família, sabe? E esse filho só fica trancafiado no quarto. Isso não é correto. A gente não pode aceitar isso como uma coisa normal. Se isso está acontecendo, alguma coisa lá se desconectou. Por isso aqui a minha obrigação, que eu sinto agora como uma missão de vida, é mostrar para vocês como fazer essa conexão voltar, né? Tipo, conecte-se com seu filho antes que seja tarde, porque essa conexão, ela é importante. Então, o filho participar em família, nas horas de lazer e nas horas dos deveres também, né? Sabe aquele filho que já não tem mais saco de ir com o pai e com a mãe nos lugares, de não ter mais saco de visitar algum amigo, alguma família e tal? Por quê? Tudo bem, tem passeios e tem programas que não são interessantes para um filho adolescente, certo? Mas onde é que está esse entrosamento desse pai e desse filho? Esse entrosamento desse pai e desse filho precisa existir. É uma chama que precisa manter acesa, certo? É uma plantinha que a gente tem que regar o tempo inteiro. Então, assim, se a gente está desconectado com esse filho, a gente não sabe o que esse filho está passando na vida dele. Quais são como é que eu vou dizer assim, ó? Quais são as dificuldades que esse filho está passando, certo? Esse pai não está conectado com esse filho. Então, assim, a gente quer que o filho arrume a casa, a gente quer que o filho seja gentil, que o filho seja educado, que o filho vá bem na escola. Mas o que esse pai está proporcionando para esse filho? Essa mãe, ela senta na caminha, ela dá boa noite, ela olha nos olhos, ela abraça apertado, ela abraça demorado, sabe? Ela dá um sorriso, essa mãe, esse pai, dá um sorriso às vezes, né? Para tudo que tá fazendo para olhar e perguntar como é que tá, como é que foi hoje, como é que não foi, como é que, sabe? Então, assim, isso é a gente se doar, é um pai e a mãe se doar, porque aí a gente aciona também o gatilho da reciprocidade. No momento que a gente dá afeto, dá atenção, dá carinho, esse filho percebe que ele é amado, ele é acolhido, ele é protegido, ele é cuidado. No momento que ele sente isso, ele fica desarmado para fazer birra, ele fica desarmado para retrucar. Na hora dele dizer, ai mãe, por favor, eu não vou querer lavar uma louça, não vou querer lavar a louça agora.
como é que esse filho vai ter coragem? Porque essa mãe, esse pai é tão gentil, faz tudo por esse filho, é participativo, é parceiro, é alegre, sabe? Tem que cuidar, né, com uma energia positiva dentro de casa, sabe? Tudo isso é importante. E é importante também os pais não virarem pro lado da obrigação das tarefas de casa como se fosse faxina, né, gente? Isso tem que prestar muita atenção. Não tô falando de fazer faxina, mas eu tô falando de tarefas fáceis e básicas, certo? Vou dar alguns exemplos aqui. Arrumar a sua própria cama, que eu já tinha falado antes de ir para a escola, né? No caso agora a gente está de quarentena, mas então acorda e arruma a cama, né? Troca a roupa, tira o pijama, faz uma rotina dentro de casa, né? Outra coisa, mostrar para o filho como que arruma essa cama, né? Ensina o filho a fazer o que você quer que ele faça, certo? Ensina primeiro antes de pedir que ele apresente a coisa pronta, né? Faça como exemplo, arrume sua cama também, dando exemplo para esse filho, certo? Outra coisa, guardar os seus objetos nos armários. Aqui em casa, eu lembro que eu deixava partes nos roupeiros dele, partes vazias, para eles chegarem da escola e botarem as mochilas, para eles botarem os tênis. Porque o que acontecia? Minha casa nunca foi grande. Então, assim, imagina 3 crianças chegando da escola, 3 mochilas pela casa, e tiravam tênis, e tiravam casaco. Ai, meu Deus, é assim, na prática é assim. Só que eu não gostava daquilo, não precisava ser assim. Aí eu queria sentar no sofá, tinha lá 3 mochilas no sofá, certo? Então, assim, o que eu combinei? Olha só, gente, nós vamos fazer o seguinte. Toda vez que vocês chegarem, eu vou guardar, eu trazia pasta com notebook, né? Pasta do trabalho, a minha bolsa. Cada um que chega em casa guarda suas coisas no seu quarto dentro do roupeiro. Porque aí também, o que acontecia? Ficava tudo em cima da cama, roupa, casaco, mochila, livro, sei lá o quê. E aí na hora de dormir, aquilo tudo ia pro chão, ou sei lá o quê, entendeu? Na real, é assim, né? Na real é assim. Só que não precisa ser. Então eu colocava algumas regrinhas. No início é complicado e depois eles vão se acostumando. Porque uma regra, para virar hábito, precisa ter a frequência, né? Precisa entrar na rotina e precisa fazer repetidas vezes, de preferência nos mesmos horários, pro cérebro entender que aquilo vai virar um hábito, já tá virando um hábito. E quando vira o hábito, é natural e é normal, não fica pesado e nem chato de fazer, porque virou um hábito. E a gente percebe que aquilo vai fazer bem, né, para esse filho, pra gente. Então, guardar os objetos nos armários, lavar e secar a louça, tirar o lixo, coisinhas fáceis e básicas, né, gente? Olha só, aqui que mais que eu anotei. Varrer ou aspirar a casa, tirar o pó, limpar o banheiro, tudo assim, de boa, sem faxinão, entendeu? Mas isso tudo vai fazer com que essa criança, com que esse filho tenha esse senso de responsabilidade, né, que ele consiga depois se virar como adulto na própria casa dele, depois, mais tarde, né? Até mesmo lavar umas roupas. A gente pode e deve, eu recomendo, ensinar os filhos a lavarem algumas roupas, de vez em quando. Ensina a lavar roupa clara só com roupa clara, roupa escura só com roupa escura para não manchar. Detalhes de uma casa, né, gente? De uma vida normal, de uma pessoa normal. Então, assim, esse filho, ele tem capacidade, sim, para desenvolver essas tarefas, sabe? E se ele não tem, é interessante que esse pai e que essa mãe desenvolva esse filho para que esse filho crie essa independência, para que esse filho se sinta autoconfiante, sabe? Que a autoestima dele se eleve por ele se sentir importante por fazer isso, né? Ajudando o pai e a mãe, imagina. Outra coisa, ajudar a fazer o almoço, nem que seja botar a mesa, bota os copos na mesa, os talheres, lava aqui uma alface, corta uma coisa, se cortar tem que cuidar a idade, né, para não ser perigoso. Que mais? Ajudar a fazer os lanches, o café da manhã, entende? Então, assim,
Isso tudo não é fácil, não é fácil. Mas o que eu tô querendo dizer aqui é que é possível, sabe? Por exemplo, guardar os brinquedinhos se o filho é pequeno. Então, assim, a minha ideia é mostrar para vocês que é possível. Hoje eu vi um post de uma amiga muito especial que tinha assim uma frase pronta. Olha a frase, eu vou ler aqui. Muitas mães desistem de pedir ajuda aos filhos em casa porque preferem fazer as tarefas do que brigar. Assim, desde a infância se instala o abuso, o egoísmo, a ingratidão, a preguiça e o desrespeito. Vocês conseguem entender que quando a gente não pede nada para um filho e se sobrecarrega, a gente está fazendo com que esse filho não tenha a oportunidade de aprender? Faz sentido isso para vocês que estão me assistindo? Coloca um certinho se faz sentido. Quando a gente não ensina um filho a fazer alguma coisa, a gente está tirando a oportunidade desse filho de aprender, de ser uma pessoa melhor, de crescer, de desenvolver habilidades, desenvolver sentimentos. Então, assim, não é só aquela coisa de que eu não quero trabalhar, eu tô sobrecarregada, eu quero dividir as tarefas. Isso também, porque eu acho que uma mãe e um pai não precisa ficar com tudo, sabe? E principalmente com as coisas dos filhos. Eu acho que uma mãe e um pai podem mostrar para o filho que tudo é um contexto, certo? Então pensa bem, olha essa frase que forte. Muitas mães desistem de pedir ajuda aos filhos em casa porque preferem fazer as tarefas do que brigar. Assim, desde a infância se instala o abuso, o egoísmo, a ingratidão, a preguiça e o desrespeito. O abuso, é uma relação abusiva quando um filho ganha tudo pronto. Esse pai leva tudo pronto, essa mãe. O lanche, o almoço, as roupas, tudo. Esse filho tem tudo na mão. É uma relação abusiva, mas que o pai e a mãe construíram essa relação. Então, assim, na verdade, esse filho é uma vítima, mas parece que ele é o ingrato da história, porque ele não faz nada, ele não ajuda, ele não interage. Mas aonde que tá a coisa séria disso tudo, né? O que eu tô querendo refletir aqui junto com vocês é que outra palavra ali fortíssima, a ingratidão, o egoísmo, a preguiça. A preguiça é uma coisa muito pejorativa, né, gente? Pelo amor de Deus, a preguiça é diferente, por exemplo, de quando a pessoa procrastina. A procrastinação vem de um medo, de uma trava por não conseguir executar uma tarefa que sabe que tem que fazer, né? É uma coisa importante e tal, mas tem uma trava, tem um medo. Aquela pessoa fica sofrendo com aquilo, fica angustiada. Agora, a preguiça é um sentimento de desrespeito com a outra pessoa que tá ali, se for parar para pensar, né? Todas as pessoas têm condições de crescer, de evoluir, de ter sucesso, menos os preguiçosos. Eu tenho certeza e convicção disso, sabe? Só que o que acontece? Quando um pai e uma mãe quer fazer isso, só que não sabe por quê, mas acaba fazendo de uma maneira pesada, de uma maneira mal-humorada, não sabe pedir com jeitinho, brincando, ou colocar uma brincadeira no meio. Isso também não é fácil, principalmente se esse pai e essa mãe veio de uma orientação, de uma educação que não tinha também alegria, gentileza, uma educação positiva. Então, assim, nos meus vídeos eu falo muito de educação positiva, muito mesmo, assim, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Quando a gente usa palavras alegres, palavras positivas, o ambiente fica numa frequência leve, numa frequência harmoniosa, né? Parece bobagem, mas no fundo isso ajuda a acalmar, né? Quando a gente põe uma música alegre, quando a gente brinca, quando a gente fala palavras doces,
a gente estimula a produção de hormônios no cérebro dos nossos filhos e do nosso também, dos hormônios do prazer, o quarteto do bem-estar, né, que é dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Esses hormônios, eles são produzidos quando a gente beija, quando a gente abraça, quando a gente faz atividade física, quando a gente trabalha com a gratidão. Esses hormônios, eles são estimulados através desses atos. Então, assim, no momento em que uma mãe ou um pai pede para um filho, já te mandei lavar louça, já te mandei arrumar, não vai arrumar aquela mochila, guardar aquela mochila, não vai, não sei o quê, já tem uma energia aí muito pesada, sabe? Então, assim, boa coisa não vai vir. Então, a gente precisa analisar como é que a gente está mandando uma mensagem para o filho, como é que a gente está falando com esse filho, sabe? Então, assim, é difícil, porque é uma linha tênue, né? Que a gente precisa ter firmeza, a gente precisa ser líder do filho, a gente precisa falar de uma maneira contundente e carinhosa. E aí, essa linha é muito tênue. Então, assim, no momento em que a gente determina as regras, a gente demonstra organização dentro de casa. Então, assim, não é um dia manda isso, um dia manda aquilo. É se organizar mesmo, sabe? Olha, gurizada ou filharada, todos os dias, quando vocês chegarem em casa, ou todos os dias de manhã, tal horário, ou todos os dias, porque agora, né, tem muita gente que ainda não voltou nas aulas e nem no trabalho, tá todo mundo em casa de quarentena. Então, vamos dar um exemplo, assim, todos os dias depois do almoço, vocês vão me ajudar a tirar a mesa, um exemplo. E cada um de nós vai fazer uma coisa. Dá para até colocar grudado com um imã na geladeira, dá para fazer um mural de tarefas. A organização, a disciplina, a clareza de ideias, tudo isso ajuda para que isso funcione. Então, assim, não adianta também um pai e a mãe um dia pede uma coisa, outro dia não pede, num dia pede, no outro dia já não pede. E esse pai pede, eu quero que tu faça todos os dias isso. No outro dia o pai e a mãe não pede, não lembra, né? Então, assim, é um saco. Ser pai e mãe, a gente tem que entender que tem que repetir milhões de vezes. A Luciana usa cronograma. Luciana, tu é um exemplo. Eu acho sensacional a tua educação com teus filhos. Sensacional. Fico impressionada, assim. Tu tem que vir aqui dar uma aula pra gente, pelo amor de Deus, Luciana. Exato, um cronograma. E a Luciana, gente, ela tem 2 meninos adolescentes, né, Luciana? Fala aí a idade dos guris. E eles viam muito, usavam muito computador e celular para jogar, né? Foi o nosso primeiro contato, né, Luciana? Eu tava vendo, foi ano passado, que tu me pediu umas dicas, uma ajuda em relação aos jogos, né? Que eles exageravam. E a Luciana tira de letra, porque ela coloca horário em casa que eles podem jogar no celular, que eles podem jogar no computador. Ela põe horário, sim, 12 e 14 anos os filhos da Luciana. Então, assim, é isso. E isso eles vão levar para a vida inteira. Pode ter certeza. Agora eles podem achar que é muito chato isso. Podem até achar a Luciana um tanto quanto autoritária, mas ela é um doce, gente. Eu conheço ela é querida, ela é amorosa. Então, assim, a gente consegue dar disciplina, dar limite e sempre mostrando amor, afeto com gentileza. Não é fácil, não, mas eu tô aqui para ajudar. Essa é a minha missão, ajudar eu conseguir. Se eu conseguir, você consegue também. A Luciana falou, videogame, você me ajudou sim. Ela falou, foi muito legal quando a gente se conheceu. E imagina, vai fazer 1 ano agora já. Eu acho que a gente teve o primeiro contato. E, gente, não é fácil, mas assim, um pai e uma mãe também precisa estudar, sabe? Para se tornar um pai e uma mãe melhor. E é isso que eu tô aqui falando para vocês, né? Que eu tenho feito lives
nas semanas anteriores eu fiz lives, cada uma com um tema diferente, né? Eu fiz lives como chegar no filho. Nossa, se entrar no meu Instagram, no meu YouTube, estão todas as lives lá, os vídeos, e eu tô preparando algo muito legal para vocês com muito carinho. O meu trabalho agora é esse. O meu trabalho, minha missão de vida é ajudar você, mãe, você, pai, a conseguir dar uma educação legal para os seus filhos, assim como eu consegui dar uma educação legal para os meus filhos. Então, assim, parece meio romântico falar, né, uma educação legal, mas é para deixar descontraída, para não ter aquele peso assim, educar é difícil, as crianças são resistentes, não fazem o que a gente manda. Nem 8, nem 80, né, gente? Eu não tô falando pra romantizar, dizendo que é muito fácil, que é muito simples. Não é. É simples, mas eu entendo que não é fácil. Só que assim, quando a gente tem determinação e a gente tem vontade e a gente tem força de vontade, a gente tem amor no coração, a gente consegue mudar. A gente consegue mudar primeiro aqui dentro, primeiro aqui, depois as nossas atitudes, então a gente vai ser congruente. Se esse filho chegar e disser, mãe, tu nunca me pediu isso, tu nunca falou isso, então é hora de você abrir o jogo e dizer, filho, mas eu tô percebendo que tem algumas coisas que a mãe e o pai, ou o pai, né, quer mudar em relação à educação contigo, eu quero me aproximar mais de ti, eu quero ser mais tua amiga, eu quero te dar mais limites, tem coisas que mãe e pai precisam fazer. Eu percebi que eu não tô fazendo tudo que eu posso fazer por ti. Não, mãe, mas eu não quero nada, fica quietinha aí, entendeu? Porque o filho não vai entender isso. Lembra que o filho tá usando lá o sistema límbico que quer manter ele na zona de conforto, ele não quer mudar nada, porque ele quer guardar aquela energia, não quer gastar energia para sobreviver. Então é a zona de conforto, né? Então, o que acontece? Esse pai e essa mãe tendo consciência de que tem coisas que precisa fazer diferente, que quer fazer diferente para ter um resultado diferente, isso é o primeiro caminho. Então, assim, para isso, eu indico você, mãe, você, pai, estudar mesmo sobre isso, sabe? Eu tenho muito material já, eu tenho mais de 200 vídeos no YouTube. Entrem lá, se inscrevam, cliquem no sininho, todo dia tem vídeo novo, quase todo dia. E eu tenho uma playlist no meu canal do YouTube que se chama Mães e Pais Expert. Que hoje, por exemplo, é o episódio 40 e... Quer ver que eu anotei aqui? 47. Hoje é o episódio 47 da série Mães e Pais Expert. Então, assim, esses vídeos e essas dicas são todas feitas baseado em tudo que eu vivi com os meus 3 filhos que hoje são adultos. Então, assim, eu tenho tanta convicção e tanta certeza que você que está me ouvindo aí, me vendo, pode também ter uma relação de cumplicidade com seu filho, de parceria, de harmonia, uma relação de admiração mútua, a ponto do filho, meus filhos me chamam de amiga. E veja bem, eu sempre mostrei a hierarquia, eu sempre dei disciplina, eu sempre dei limite e eu posso dizer que eu sempre fui muito exigente com eles. Muito, eu era até demais de exigente. Só que o que acontecia? Eu exigia de uma maneira correta, com gentileza, mas eu também era muito gentil. Eu digo era porque eles não moram mais comigo, mas a gente se fala diariamente, sabia? O contato diário é muito importante, ou pelo WhatsApp, ou por conversa, porque às vezes o filho mora com a gente, mas a gente nem conversa direito com esse filho. Então isso não pode acontecer, sabe? Então tem coisas básicas que um pai e uma mãe não podem abrir mão, que é o contato diário, olho no olho. Isso é empatia, isso é se preocupar com o filho para realmente saber como é que o filho tá, entrar no universo do filho, entender o que o filho está vivendo, o que o filho está passando. Tudo isso é importante para ter uma conexão, né? Então, assim, tenha certeza absoluta que você pode, se você se determinar a
prestar atenção em algumas coisinhas que é bom mudar, que é necessário mudar no seu relacionamento com seu filho, você consegue mudar sim. E eu digo, se você quer criar e educar filhos autoconfiantes, amorosos, responsáveis, mantendo a paz e a harmonia em casa, você está no lugar certo. Eu vou te ajudar. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Então, gente, eu tô ficando por aqui. Se fez sentido para vocês que estão me escutando, coloca um certinho aí. Depois comenta lá, por favor, qual virada de chave que deu para cada um de vocês. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês interagem nos posts, mais o Instagram identifica que essa mensagem tá fazendo bem para alguém. Então, se vocês forem lá comentar depois que eu salvar, eu agradeço. Ótimas dicas, obrigada demais, Ana Paula. Imagina, eu que agradeço a presença aqui, é um prazer para mim tá falando assim as minhas experiências, porque agora os meus filhos estão adultos, né? A Thaís tem 24 anos, o Bruno 21 e a Laura 19, então assim, eu ainda educo no sentido de conversar, de orientar, mas aquela coisa de ter eles pequenininhos em casa e exercitar isso, eu não faço mais, né? Então, como eu sinto que isso é a minha missão de vida, é um dom, uma habilidade que Deus me deu de educar filhos, então eu tô usando essa habilidade para ajudar outros pais e outras mães. Então eu tô preparando umas coisas bem legais aí, me acompanhem. Semana que vem, ó, dia 7 de setembro já vou poder falar o que é, mas fiquem ligados aqui. Ó, a Ana Paula tá dizendo, também sou mãe de 3 e não é nada fácil. Que idade tem os teus filhos, Ana Paula? 3 também, meu Deus, parabéns. Parabéns! Que idade tem os teus 3 filhos? Gente, assim, é muito gratificante, né? Só que o que acontece quando a gente leva pro lado bom pode ser maravilhoso, né? Muito bom te ouvir, obrigada. Imagina, Pavão Maria, olha só, de 20, de 13 e de 11 os filhos dela, que legal! Nossa, ainda tem aí uns pré-adolescentes, né? E outra coisa, gente, eu tô focando muito assim na educação sexual, sabe? A gente precisa conversar com os nossos filhos sobre educação sexual. A gente precisa, assim, com 11, 12 anos, já é uma idade que eles precisam saber claramente como é que funciona, sabe? Que não é mais aquela coisa de sementinha. Então, assim, eu tô desenvolvendo aí umas coisas bem legais para vocês, de dicas e de sacadas, que eu ando estudando muito sobre isso. E dia 7 eu já vou poder falar, dia 6 eu acho, é um tema bem relevante, exatamente. E assim, ó, quando a gente conversa bastante sobre educação sexual com os filhos, a gente ajuda os filhos a se protegerem dos abusos sexuais, né? Então, assim, desde pequenininho, muitas coisas que eu nem me dava conta de fazer, de falar para os meus, eu vou orientar os pais e as mães que façam. Por exemplo, agora os teus, né, Ana, não são mais tão pequenininhos, mas, por exemplo, falar para os filhos que tem locais que as pessoas não podem encostar, né? Tipo, a pessoa não pode encostar aqui, não pode encostar aqui. Então, assim, quando é pequenininho, né? Tem o semáforo do toque. Eu vou fazer um vídeo até sobre isso. Tem o semáforo do toque. Então, a gente põe a cor verde no lugar onde as pessoas podem encostar na gente, né? E põe a luz vermelha no lugar onde as pessoas não podem encostar. E aí a gente tem que dizer não. A criança, né, tem que dizer não. Detalhes, assim, tem técnicas, né, da gente falar, tipos de abordagem, tipo de palavras que a gente pode usar com uma criança pequenininha, sabe? Para essa criança identificar que tem o certo e errado, que as pessoas não podem invadir o corpo dela, né? Um monte de coisa, né? Eu sou apaixonada, eu adoro educar, meu Deus, eu poderia ficar aqui dias
infinitos falando sobre essas coisas. Eu amo demais, assim, e eles dão trabalho até hoje, sabe? Que os meus filhos, de vez em quando, eu preciso dar umas puxadas de orelha. Não é fácil. Eles também puxam minha orelha quando eu faço, assim, alguma coisa fora do correto, entendeu? Quando eu dou uma pisada de bola, quando eu deixo a minha autoestima lá embaixo, eles, que isso, mãe, que isso, não tô te reconhecendo. Então, eles também agora, eles me ajudam, né? A gente troca experiência, assim, nós somos 4 amigos agora, de verdade, assim, a gente troca informações sobre as nossas vidas, os nossos projetos, os nossos sonhos. Isso é tão lindo, sabe? E eu tenho certeza que você que tá me assistindo tem condições de ter uma relação assim com os seus filhos, sabe? E mesmo que você tenha uma relação legal com os filhos, sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para conectar mais, para estreitar mais essa relação. Então é isso, gente. Agradeço demais a presença de vocês. O Instagram já tá avisando aqui que tá acabando o tempo. E eu vou pedir, se vocês puderem, ir nesse post e comentar qual foi a sacada mais legal que vocês tiveram nessa live, qual foi a virada de chave que vocês tiveram, né? Isso ajuda a outros pais que vão ler, isso ajuda o Instagram a entender que esse vídeo fez bem para alguém, então ele vai no algoritmo, ele vai distribuir para mais pessoas, né? E gratidão. E é isso, amanhã eu vou estar aqui com outra live e no mesmo horário, 19 horas. Não, amanhã eu vou fazer uma live. Qual horário que é melhor para vocês? Eu vou fazer uma enquete no meu stories. Qual horário que é melhor para vocês assistirem as lives e qual o tema, qual o assunto que seria bom, que vocês tinham vontade que eu falasse? Será que vocês teriam algum assunto em mente que eu pudesse fazer uma live para ajudar, dando dicas de como resolver? Tipo assim, qual o problema que vocês percebem assim que tá pegando em casa, tá pegando com os filhos? Escrevam aí pra mim, de repente eu já faço essa live essa semana, né? Mas é isso, gente. Tem um delay, não sei se vocês escreveram alguma coisa, se a mensagem vai vir ou não. De qualquer maneira, agradeço demais. Foi um prazer. E acompanha, eu tô fazendo live todos os dias. E nessa semana, ainda no final dessa semana, início da outra semana, eu já vou falar pra vocês um trabalho super legal que eu tô desenvolvendo, que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Brigadão, gratidão por ter me assistido. Tchau, tchau.